Já começou a gravação aí? Vocês estão conseguindo ver? Não? Sim, professor. Já sim. Então, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos. Hoje temos na nossa sala 56 cursistas. Como eu faço nos webinários, né, e nas mensagens da plataforma, né, eu faço esse webinário em 2 momentos, pelo quantitativo de cursistas, mas o assunto abordado hoje vai ser exatamente o mesmo assunto abordado amanhã. Eu vou deixar essa gravação disponibilizada, né, para todos os cursistas lá na plataforma e a de amanhã também. A disciplina, o módulo 1 do TF3, ele não ficou disponibilizado as 2 gravações, porque infelizmente, alguns de vocês estavam até presentes, mas o segundo webinário, a internet não ajudou, a gente não conseguiu gravar, porque a chuva aqui em Vitória da Conquista estava muito grande, então toda hora a internet caía. Mas, independente disso, o primeiro ficou disponibilizado e o assunto foi exatamente o que foi abordado no segundo dia, tá? Então, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho da construção do relatório, né, da disciplina TF3, e o relatório parte 2, né, porque nós concluímos agora parte 1, e vamos agora passar para a parte 2. Deixa eu abrir aqui para o pessoal. Então, o que eu quero dizer disso, né? Mais uma vez, esse relatório ele é contínuo, tá? O que nós começamos construindo no módulo 1, nós vamos estar agora alimentando o mesmo relatório no módulo 2, para a gente chegar nessa conclusão do relatório no módulo 3. Eu preparei uns slides agora, para a gente estar falando um pouquinho dessa disciplina. As dúvidas que forem surgindo, vocês podem ficar à vontade para estar perguntando. Porque o momento é esse mesmo, né? A gente tentar tirar o máximo de dúvidas possível para que a gente consiga construir esse relatório da melhor forma possível. Mas já adianto para vocês que, no meu ponto de vista, esse módulo 2 é o módulo mais tranquilo, um módulo mais fácil. Por quê? Porque o que nós vamos exigindo agora no módulo 2 são coisas que vocês já venham construindo no decorrer TF1, TF2, e vamos agora apenas alimentar isso que foi construído dentro do relatório. Então, é por isso que eu digo que eu acho que vai ser o mais tranquilo para vocês, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou começar agora a apresentação e a gente vai falando um pouquinho e as dúvidas que surgirem a gente vai apontando. Quando tiver já disponível, alguém fala para mim, por favor? Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Já está compartilhando, meus queridos? Não, Não. Agora sim. Agora pronto. Sim. Então, joia, maravilha. Então, como eu estava dizendo no início, né, nós vamos falar um pouquinho agora da parte 2, na TF3, né, que seria o relatório, escrevendo o relatório parte 2. Como vocês já sabem, meu nome é Nayara Alves de Souza e vou estar acompanhando com vocês aí tanto a construção do 2 quanto a construção do 3, né, vamos até o final da disciplina. Então, assim, meus queridos, o que eu achei importante estar pontuando agora para esse módulo, tá? Deixar bem claro que daremos sequência ao relatório que vem sendo construído no módulo 1 da disciplina, então não é nada extra, não é nada que vocês vão ter que criar além do que você já tem, então nós vamos realmente estar dando essa sequência. Saliento mais uma vez da comunicação do tutor, orientador e cursista, ela deve ocorrer nos 3 módulos. Por que isso? Porque isso vai facilitar essa construção. O tutor é aquele que vai estar do seu lado para estar ajudando na construção, o orientador também, e quem vai estar avaliando esse seu relatório é o seu orientador, e o tutor vai estar auxiliando aí nessa construção. E aí, o que vocês precisam saber disso também, né? Que para concluir essa disciplina TF3, falta apenas mais um módulo, que seria o módulo 3. Deixa eu só liberar aqui, porque infelizmente eu tenho que estar liberando e suspendendo, que não tem como fazer os dois do mesmo jeito.
ao mesmo tempo. Então, até então, nada de novidade, né? Isso que eu acho que isso aí a gente já vem abordando desde o início da disciplina. Outra coisa que eu queria salientar, vocês precisam entrar na plataforma para acompanhar as mensagens enviadas pela professora da disciplina. Aqui vos fala. Eu tento mandar a vocês o máximo de mensagens diárias por dia, e aquelas mensagens que eu mando, quando surgem algumas dúvidas, eu tento estar respondendo e sanando da melhor forma possível. Né? Porque todas as vezes que eu envio, algumas pessoas me respondem naquela mesma mensagem, apontam algumas dúvidas, ou agradecem, ou falam que não tem algumas dúvidas. Então, aquele canal é o melhor canal de comunicação entre a gente. Ainda que alguém até falou assim, não sei para que tem esses fóruns, não sei para que tem essa plataforma, porque os orientadores conversam, né, ou os tutores talvez também conversam pelo e-mail, mas é porque nosso principal meio de comunicação teria que ser a plataforma. Óbvio que alguns talvez estejam optando pelo e-mail, mas como nós estamos no curso de EAD, nós temos que ter aquela plataforma, porque ela que é o grande referencial de comunicação. Não que as pessoas não possam estar se comunicando por e-mail, podem tranquilamente, mas nós não podemos desfazer dessa ferramenta. Outra coisa, todas as dúvidas, né, que eu venho recebendo, como já salientei, eu venho tentando responder, e óbvio que tem esse momento também, que se alguém quiser tirar qualquer dúvida, estou à disposição a qualquer momento. Vou liberar mais alguém aqui. Boa noite. Lá na plataforma existem dois fóruns, né? Tem um fórum que é a comunicação de tutores e cursistas, e tem outro fórum que seria a comunicação de orientadores e cursistas. Então, vamos lá. No primeiro fórum, conversando sobre o relatório parte 2, o que seria esse fórum? É o espaço exclusivo para dialogar sobre assuntos relacionados à construção do relatório. Nesse fórum, vocês serão avaliados pelos tutores e devem participar ativamente com questões direcionadas pelo tutor. O que acontece diante dessa situação? Que aí falam algumas coisas até que já começaram a me pontuar, algumas dúvidas, né, que surgiram antes da gente começar realmente a estar gravando essa disciplina. Quais os assuntos, que a gente tem que estar conversando nesse fórum? Quem determina os assuntos são os tutores. Geralmente, o que seriam esses assuntos? Seriam coisas relacionadas ao relatório, dúvidas pertinentes sobre o relatório, coisas que vocês vêm construindo, que vocês queiram compartilhar. Mas eu coloco as coisas lá, mas meus colegas não interagem. Não tem problema. Você não vai ser avaliado com a interação com o colega. Você vai ser avaliado com a interação com o seu tutor, tá? Então, por que é com o seu tutor? Porque é ele que vai dar nota. É uma nota baixa, que eu digo, não é uma pontuação extrema, eu acho que é meio ponto, se não me falha a memória, mas lá na rúbrica de avaliação da disciplina tem certinho. E é ele que vai estar avaliando se você participou, como é que você construiu esse relatório, se você realmente cumpriu os prazos estabelecidos. Então, fica a critério do tutor. Eu, como professora da disciplina, o seu orientador não vai interferir nessa nota. Qual a nota que o orientador vai interferir? Após a construção do relatório, vocês não anexam lá no link atividades, o relatório, pronto. Como professora da disciplina, eu coloco geralmente a data e o horário de entrega, mas quem vai avaliar o conteúdo daquele relatório é o seu orientador. Por que isso, Pro? Porque a Pro não tem como avaliar 191 relatórios. O que foi feito no curso diante da situação? Justamente para estar dando suporte para o professor da disciplina, foram contratados orientadores. Cada orientador pega em média de 10 a 11 orientandos, e eles que vão estar auxiliando nessa construção e dando nota também nessa atividade. Então, eu, Nayara, dou nota, mas dou nota apenas para os meus 11 orientandos. E isso sucessivamente aos demais. Pro, eu coloquei lá no fórum algumas coisas, mas o meu tutor não responde. É o que eu falei anteriormente.
Se ele não responde, aí já é uma falta de compromisso dele, mas a sua parte foi feita. Não acredito que ele vá lhe prejudicar por uma coisa, por uma falta de comunicação dele, né? Então, façam a parte de vocês. Coloquem lá as dúvidas, coloquem lá algo que achou pertinente do seu projeto, do seu relatório, né? Que agora a gente tem que falar relatório, né? Porque ele acaba se tornando mais um relatório. Então, façam a parte de vocês. Eu acho que o importante é cada um, pelo menos, fazer o seu papel. Se eles não estão fazendo, aí é o que eu falei anteriormente, eu acho que pode comunicar ao coordenador do curso, né, para ver se algumas medidas podem ser tomadas, justamente para estar tentando organizar isso da melhor forma possível. Mas, mais uma vez, eu saliento, pelo menos faça a parte de vocês, que vocês ficam respaldados. Oi, amor. Tem uma pergunta da uma colega, Lília, Pode falar, minha filha. e ela disse o seguinte, quem avalia? É o tutor ou o orientador? Que ela Quem ficou avalia o confusa aí. quê? Quem avalia o quê? O Não, orientador. a gente já está falando avaliar os trabalhos, a própria participação no fórum. Quem é que Vamos avalia lá. mesmo? Existem dois fóruns. O fórum do orientador, que eu até botei lá, fórum orientadores e cursistas, e fórum tutores e cursistas. O que tem de orientador é o orientador. O que tem de tutor é o tutor. O tutor, ele vai avaliar o seu fórum, a sua comunicação com ele lá, que vale meio ponto, se não me engano. O trabalho, o relatório, o que está escrito no relatório do início ao fim é o orientador. Quem é que fez essa pergunta, Cris? Lília. Fui eu. Oi, Lília, minha querida. Deu para tirar dúvida ou ainda continua? Não, eu entendi. Então é uma avaliação em conjunto, né? Porque Sim. a avaliação final acaba tendo a participação do tutor, do orientador na avaliação final, porque um fica com o relatório, outro fica com a parte que cabe a cada um deles. Exatamente. Não é isso? Isso, ó, tem, lá na plataforma tem as rúbricas de avaliação. É porque eu não queria falar aqui agora, porque eu não tenho precisão, porque foram 3 módulos, mas eu vou chutar aqui só para você entender. Digamos que esse módulo 2, ele vale 4 pontos. Se vale 4 pontos, eu coloquei meio ponto para o fórum do tutor e 3,5 para o relatório, porque o relatório ele vale realmente mais. Oi, minha querida. Professora Nayara. Oi. Pode falar. Eu estou com a rubrica aberta aqui. Você quer que eu te fale? Quero, amor. Pega para mim o 2, por favor. Já vou escrever. Pronto, módulo 2. O total é 3 pontos, sendo que o fórum meio ponto do fórum e 2,5 do relatório parcial. Pronto, fechado. Então, assim, meninas, porque assim, ó, nós não temos a nota 10, que é o máximo. O que acontece? Esse 10, ele foi dividido entre o módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Então, o que acontece diante disso? Provavelmente, considerando essa fala aí agora das rúbricas de avaliação do módulo 2, o módulo 1, ele foi computado 3,5, o módulo 2, 3 pontos, e o módulo 3 provavelmente vai ser 3,5. Se somarmos 3,5 com 3, com 3,5, não é isso? Deu 10 pontos, Isso mesmo. tá? Pronto. Então, o que acontece? No módulo 1, provavelmente vocês ficaram com 3 pontos no relatório, quer dizer, ficaram não, é o ponto máximo, aí depende do que vocês construíram. 3 pontos no relatório e meio ponto no fórum, que aí deu os 3,5. No módulo 2, vai ser 2,5 do relatório, mais meio ponto do fórum. E o terceiro módulo, 3 pontos do relatório, mais meio ponto do fórum. O que acontece diante disso? Depois soma-se tudo e o total de 10 pontos. Agora, óbvio, né, que aí vai depender do que você construiu, de quanto a nota que o seu orientador lhe deu, a nota que o seu tutor lhe deu. Isso aí eu não vou ter como mensurar e precisar. Mas no final das disciplinas, o normal é que essas notas já sejam enviadas para vocês, tá? Mas contemplou aí a dúvida de todo mundo direitinho? Posso pular? Contemplou. Então, o que acontece? Aí, assim, outra coisa também, que eu falo o tempo todo.
qualquer coisa, todas aquelas mensagens que eu colocar lá para vocês, que eu busco estar botando para os 209, né, tanto que eu nem excluo, boto 209, vai para professor, vai para tutor, vai para todo mundo, tem horas que é só para vocês, mas eu gosto de botar, já para eles ficarem cientes de tudo, ali mesmo vocês já podem, qualquer dúvida, pode botar, responder, que geralmente eu entro diariamente, aí eu mesmo posso estar contemplando. Ciente que dúvidas relacionadas à disciplina, dúvidas relacionadas ao projeto, aí já é com o seu orientador, que foi aquilo que eu falei. É muito complicado eu estar dando palpite em projetos, em relatórios, se eu não estou acompanhando desde o início. E cada professor tem uma temática, cada professor tem um jeito de trabalhar, defende uma tese diferente do outro. Então, o ideal mesmo é que seja o seu orientador que está te acompanhando desde o início. Tem mais perguntinhas aí, Cris, que chegou uma zoadinha aqui? Ou foi alguém querendo entrar? Não apareceu ainda. Alguém querendo entrar. Ana Paula, leva para me olhar que eu fui liberar alguém. Ana Paula, pode ficar à vontade. Boa noite, professora. Em relação à média final do trabalho, boa noite, do TF3, a porcentagem para aprovação são 70 pontos? 70%? Eu acho que a média é 7, mas eu posso confirmar isso para vocês. Mas eu acho que é. TF1 e TF2 foi quanto, minha querida? Que é a mesma. TF1, 70%. Então é a mesma, é padrão. E se a gente não consegue, por exemplo, se eu não conseguir 70%, a gente tem um processo de recuperação? Como que funciona? Não, mas você vai conseguir. Como é que você já está pensando negativo desse jeito, mulher? Por que você não vai conseguir? Porque o TF1 eu passei o maior susto, eu consegui 70%, mas foi difícil. Foi, mas então agora você vai conseguir 80%. Deus e TF2 ficou como? TF2 ainda não tem notas. Ainda não lidera ainda não? Ainda não. Entendi. Mas eu fiquei com medo. Eu vou sondar assim, como é que esse... Mas eu acho que... Eu me preocupei com o processo de recuperação final. Você está com orientador, minha querida? Média 7, olha lá, a Edcler já botou. Eu estou com o orientador Charles. Eu não tive orientação no início, agora ele começou a me responder. Agora no trabalho, né? Tá vendo aí como é que agora você vai crescer? Exatamente, aí ele começou a me orientar. Pronto, vai. Tira esse negativo aí da cabeça, viu, que atrai. Você vai passar agora. Agora o orientador já está te ajudando, pronto. Se você falou que foi sozinha, tirou 7, com ele vai tirar. Notuna. Obrigada, viu? Professora. Nada, amor. Andréa, levantou a mãozita. Vixe, tem mais de um aí, viu? Andréa, Ana Paula, Andréa. Não, eu estava com uma dúvida muito parecida com a da colega, assim, em relação a essa questão do cumprimento das atividades, desse fracionamento das notas, certo? Porque eu postei a minha atividade, né, a primeira, e aí agora a gente está encaminhando para o segundo relatório parcial. Mas escrevendo o segundo relatório parcial, a gente ainda pode alterar os itens que constam no primeiro, não é? Pode, sabe por quê? Se eu quiser, se eu entender que a minha introdução não, eu posso melhorar, aí eu vou melhorar nesse segundo, pode ser assim? Na verdade, assim, o que acontece? Ele foi dividido, só que depois ele não vai ser somado o total. Agora sim, o que acontece? Você me fez essa pergunta e ao mesmo tempo eu já estou pensando aqui, porque já vai fechar uma nota, né? Que você vai fazer o 1, ele fecha a nota. Depois você faz o 2, fecha a nota, depois faz o 3, fecha a nota. E vai somar tudo para dar uma média final. Agora, isso não impede, eu acho que tudo é uma questão de diálogo com o seu... Porque assim, se é ele que vai fechar essa nota, se ele perceber que você teve esse aperfeiçoamento, essa melhora, eu acho que ele vai fazer jus à nota também. Né? Porque aquilo, quem foi que falou agora? Ana Paula? Não. Eu não vi o nome. Quem é, gente, que estava conversando comigo? Eu tenho uma dúvida.
Porque assim, ó, não tem como a gente estar botando a nota só no final, porque são professoras diferentes, são disciplinas diferentes, e todas são lançadas no sistema Sagres, não tem como fazer total. Aí o que acontece? A nota TF1, por exemplo, eu mesmo já dei as notas dos meus orientadores, uma semana depois que eu recebi os trabalhos. Aí o TF2 agora, o que eu fiz? Sugeri que fossem feitas as recomendações do TF1 e inseridas no TF2. Aí o TF2, ele chega para mim já completinho. O TF3 vai ser do mesmo jeito, eu vou apontando tudo que tem que corrigir para que o relatório final chegue contemplado. Só que o que aconteceu, pelo que eu estou percebendo, é que alguns orientadores não leram o TF1, né? Não é isso que vocês estão dizendo? Por isso que eu estou dizendo que eu acho que é tudo uma questão de conversa entre cursista e orientador, porque cada um está levando aí de uma forma, né? Então, não está sendo um acompanhamento constante nem diário, né? Isa, vai me seguir, Cris, com essas mãos aí. Pode falar. Oi, Pro, eu queria saber uma dúvida. Pode falar, minha querida. Pode ficar à vontade. Se o orientador não orienta, como é que ele vai dar a nota? Amor, e essa dúvida eu não posso falar, não. Eticamente falando... Estava com ela com essa pergunta guardada, viu? Porque a gente põe o nome dele lá, entendeu? Isso aí é muito complicado, é o que eu falei. Esse tipo de assunto não é com a professora da disciplina. Esse tipo de assunto é com a coordenação do curso, né? Porque não sou eu que tenho que ficar cobrando a orientação de orientador. Eu posso falar com antes da senhora concluir aí a sua reflexão, qual é o canal que a gente tem aí para reclamar com o coordenador, né? O coordenador do curso? Eu não sei até hoje. Eu vou sair e não sei o canal. Seria o tutor, não, que deveria fazer isso, o tutor? Isso que eu ia falar. Você pode estar comunicando para o tutor, e o tutor ele tem um canal com o coordenador. Porque agora aí vocês têm que oficializar mesmo isso, entendeu? Porque assim, às vezes ficam só as reclamações por aqui, e aí muitas vezes eles nem ficam cientes, né? Para estar tentando resolver o quanto antes, porque quanto mais rápido resolver a situação, é melhor para você estar auxiliando na elaboração do relatório. Porque, querendo ou não, a gente está na metade do caminho, a gente já está em TF2, ou no módulo 2. Quer dizer, está no final do caminho, né? Porque essa caminhada começou desde TF1, né? Os orientadores entraram desde TF1. Aí peça o tutor fazer a comunicação. Eu entendo assim, que se a gente está fazendo uma postagem parcial, a gente deveria ter um retorno parcial também. Assim. Exatamente, aí claro. A gente posta, aí corre o risco da gente chegar na terceira postagem para ir receber um retorno da primeira. Eu compreendo. Eu concordo plenamente. Para facilitar a construção, que não é uma construção fácil. Mas eu acho que o retorno ele também deveria acontecer proporcional às postagens. Andréia, o retorno ele tinha que acontecer dessa forma, né? Agora, o que eu estou percebendo é que ele não vem acontecendo. Né? Porque, assim, os meninos mesmo sabem, quem está aqui como me orientando sabe disso. Eu sempre peço para eles estarem me enviando, esquece professora disciplina, tá? Eu estou falando como orientadora. Eu sempre peço e cobro bastante deles que eles me enviem o material para que eu possa analisar e apontar algumas sugestões antes de anexarem na plataforma. Eu sempre peço. Alguns cumprem, outros não. Aqueles que cumprem, o que acontece? Tem gente aqui mesmo que sabe. No meu aniversário, no último dia, ainda que eu estava no meu aniversário, eu parei para estar lendo 2 trabalhos. Por quê? Porque eu não queria que os meninos anexassem na plataforma sem olhar, que era justamente o último dia. Aí, o que acontece diante disso? Eu aponto as sugestões, coloco lá de amarelo, seja lá que cor, peço para eles aderirem a essas sugestões, e aí, depois disso, que anexe.
na plataforma. Então, o que acontece? Eu, como orientadora, estou dando todos os tópicos para que ele fale assim, ó, o seguinte, vai por esse caminho que você o seu trabalho vai melhorar. Automaticamente, quando ele anexa sugestões, não tem como eu dar uma nota baixa. Se ele fez o que tinha que ser feito. Quando o orientando, no caso, anexa sem o meu olhar, só anexa depois, eu vou ter que fazer o olhar de avaliadora, não como orientadora apenas. Eu vou olhar como orientadora, mas dando nota. Entende a diferença? Aí o que acontece? Eles automaticamente, alguns ainda assim conseguem contemplar e pegam o 3, na nota máxima, outro não, aí eu vou e abaixo um pouco, peço para fazer as correções, para estar inserindo já para a próxima etapa, que é o módulo 2. Tudo bem, isso aí seria o correto, mas existem orientadores que não estão fazendo isso. Aí eu concordo com vocês, é daí que tem que surgir as reclamações, porque tem que ser feito dessa forma, não tem para onde correr. É por etapa a construção e é por etapa a avaliação, para não ocorrer na terceira etapa, tá prejudicando algum aluno justamente por falta de leitura inicial. Marlene, minha querida, pode falar. Não, na realidade, estou vendo aqui no chat algumas inquietações e algumas pessoas já colocaram também. Assim, essa fragmentação não é de TF1, TF2, TF3. Eu me refiro à fragmentação dentro do próprio TF3. Porque agora a gente vai fazer o relatório final de tudo aquilo que foi planejado e que foi implementado. E assim, por exemplo, a parte 1 mesmo do módulo 1, eu não consegui mandar para o tutor, porque eu estava doente, não consegui que ele lesse. E aí depois ele também já colocou aviso que vai ler só no fórum. E, enfim, eu não consegui postar lá ainda o início desse segundo. Eu penso que essa avaliação do TF3, ela poderia ser a correção de um relatório único. Não fragmentar, tipo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Poderia ter essa divisão, mas também que fosse facultativo. Porque, assim, nós somos um grupo de professores. Eu entendo a proposta de dividir para facilitar. Porém, um grupo grande de professores, a gente está finalizando o letivo, então, às vezes, eu consigo, em uma semana, tirar 2, 3 dias e sentar e escrever meu relatório todo. Mas, na semana de entregar a parte 1, a parte 2, talvez eu não consiga separar um dia. Então, eu acho que ficou ruim essa divisão em 3 módulos, obrigatoriamente um separado do outro por conta disso. Se fosse facultativo, eu posso entregar meu relatório de uma única vez, ou eu posso entregar por partes, como a universidade colocou. Eu acho que facilitaria para a gente, até também pela avaliação, como a colega colocou. Eu quero muito melhorar minha parte 1, mas se a nota já foi fechada, com tantas demandas, então eu vou seguir escrevendo, mas eu quero retomar também. Mas se não pode mais, enfim, essa é a provocação e até a solicitação também. De abrir para se entregar junto ou individual, módulo a módulo. Agora, gente, porque eu vou assim, falar assim, em questão pessoal. Eu fiz a minha parte 1, realmente eu estava apertada no tempo, e eu vou melhorar. E isso vai ter que ser considerado, já que eu não recebi uma orientação específica para refazer, entendeu? É por isso que eu falei que o importante agora é o diálogo de cursistas e orientadores. Sim, sim. Mas é isso. É porque são casos e casos, né, aqui. E eu acho, eu penso nesse sentido, que a gente tem buscado tanto, né, essa questão da gente trabalhar numa visão muito mais ampla e a gente fechar, claro, é a proposta do curso, mas fechar por módulo, como se fosse assim, eu acho que etapa, sem rever depois. Eu acho que poderia essa nota pelo menos ficar em aberto e ser revista, à medida que a gente fosse também revendo o trabalho, porque eu acho que a proposta, ela seria bem, eu acho que até com forma mesmo de aprendizagem, se a gente pudesse estar vendo e revendo o que já fizemos, porque é justamente aí que eu acho que surge a aprendizagem. Ele dá o retorno, digamos, ou não, o orientador, mas aí, a partir do segundo, a gente vai tendo mais contato com a professora da disciplina, a gente vai vendo o que é que a gente pode rever no anterior e dar continuidade, né, ao trabalho.
esse negócio eu acho que fragmentado ou fracionado, seja lá o que for, eu acho que acaba complicando um pouco. Eu acho que eu recebi a nota do primeiro, não recebi ainda do segundo, eu acho que até, claro, a gente está no processo do segundo, mas às vezes a gente nem recebe do segundo, porque até do primeiro a gente já recebeu a nota bem depois, então é complicado, a gente não sabe nem onde é que a gente está pecando, onde é que a gente está precisando melhorar, só depois que a gente vai para o 2 e tem um retorno mesmo do primeiro, é que a gente sabe o que é que a gente precisa estar mexendo. Eu não sei, eu acho que essa proposta assim toda fragmentada, para mim, pensar dessa forma é meio complicado. A gente deveria estar pensando, mesmo sabendo que parte do trabalho nós já fizemos e que a gente vai, que eu falo o tempo todo, lapidar aquilo que a gente fez no projeto, né? Sei lá, o referencial teórico, a gente vai implementar mais. Mas ainda assim, eu acho que a gente deveria ter um retorno mais, não sei. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, né? Que eu acho que tem que ficar bem claro uma coisa. A nota do TF1, né? Os orientadores que dão nota, né? Os orientadores eles entraram em TF1, do relatório que eu digo, o projeto, que antes era projeto. O TF2, quem dá nota não são os orientadores, tá? Aí eu acredito que até a professora da disciplina que os orientadores não entraram. Os orientadores, eles entraram em TF1, eles estão entrando em TF3. É só para explicar, para não ficar parecendo que os orientadores tinham que ter dado a nota de TF2, ok? Só explicando essa parte. E assim, o que eu acho que acontece que são casos e casos, né? Porque assim, ó, quando eu particularmente peguei a disciplina, essa proposta de divisão já existia, não foi eu, Nayara, que criei. Só para explicar para vocês direitinho, tá? E aí, diante dessa situação, foi feita pensando exatamente numa construção por etapas, justamente para vocês não ficarem com uma demanda assustadora, né? Porque quando eu lancei, inclusive, aquele projeto, o modelo, lá na disciplina total, que foi aquele todo geral, e depois que eu fui dividindo em módulo, foi a maior loucura de mensagens do povo querendo saber, principalmente por causa daquele memorial reflexivo lá do último, que estava todo mundo agoniado com isso. Então, assim, a divisão é para tentar fazer uma organização e para a gente ir caminhando de passo a passo. O que eu acho que deu errado aí é porque os orientadores não entraram nos momentos corretos justamente para estar organizando essa construção. Claro que alguns, né, existem aqueles que fizeram o seu papel. Então, as reclamações provavelmente estão vindo daqueles alunos que não receberam orientação. Eu, como professora da disciplina, infelizmente não posso fazer nada. O que eu posso falar para vocês é que talvez seja o ideal os grupos fazerem uma carta, uma solicitação, enviar para o tutor e pedir para ele enviar para o coordenador do curso, para ver se o coordenador pode estar agilizando isso aí de alguma forma. Porque o correto era escreveu a parte 1, escreveu em conjunto com o orientador, deu nota, partiu para o próximo passo. E não simplesmente recebeu, deu nota e vocês só vão ficar sabendo lá na frente o que tem que corrigir, o que tem que deixar de corrigir. Então, as sugestões e apontações, realmente os apontamentos já deviam ter sido feitos. Mas eu não posso fazer nada em relação a isso. O meu papel hoje é tentar demonstrar para vocês a melhor forma de estar construindo o passo a passo desse relatório. Agora, os cumprimentos de obrigações já não são comigo. Infelizmente, né? Eu não tenho como estar pegando de pé de tutor, pegando de pé de orientador, porque existe uma coordenação justamente para isso, ok? Agneia, acho que levantou a mãozinha. Boa noite. Realmente, por essas questões que foram abordadas aí, é o que tem acontecido comigo particularmente. Eu já entrei em contato com a minha tutora, disse para ela que, infelizmente, não tive orientação nenhuma em relação ao acompanhamento do trabalho, somente no TF1, o qual também não sei mais nem quem é o orientador. Sim, o que eu gostaria é o que os colegas já disseram, que a gente tivesse um retorno. Estou indo no caminho certo, o que preciso refazer, né? Porque assim a gente fica perdido. Tudo que eu já fiz lá no TF1, infelizmente eu só estou copiando e colando e enviando. Quer dizer, não tenho retorno se é realmente isso que para ser abordado, se precisa ampliar mais. É claro que se eu tivesse um retorno, estaria ampliando. Assim, para mim, eu vou ser sincera, ficou muito cansativo e repetitivo. Essa seria a palavra que eu tenho definido.
Mas, enfim, o curso em si, né, temos ganho em relação à aprendizagem, mas o que faltou foi esse retorno. Principalmente, por exemplo, eu construí um relatório, depois teve os outros processos da intervenção, realizamos, eu não tive nem nota nenhuma para mim saber, quer dizer, meu relatório, eu fiz uma parte bem baseada na parte teórica, prática, bem definida mesmo. Praticamente, ao meu ver, estava excelente, mas eu não sei qual foi a visão do orientador em relação a essa nota. Porque se eu tivesse realmente tido a nota lá no projeto, eu já teria noção aonde eu precisaria melhorar. E eu não sei, porque eu não tenho nota de nenhuma disciplina nesses últimos 3 meses. Quer dizer, lá no AVA mesmo não tem nota que foi postada. Alguns colegas acho que já receberam, eu não. Enfim, assim, minha preocupação é estar enviando esse trabalho para a senhora sem saber se realmente é isso que é para ser feito, que precisaria ser melhorado. Mas logo que, infelizmente, aconteceu isso com a gente vai ter que aguardar o resultado. Tá, deixa eu continuando aqui com a disciplina, falando um pouquinho, e mesmo que eu contemple aqui, a gente fica até o final aqui, tirando as dúvidas também, tá? Só porque talvez até com a própria disciplina aqui, com os slides, pode ser até que sane algumas dúvidas, ok? Ô Lu, você fica acompanhando esse chat aí, justamente para não dar nenhuma perguntinha aí, tá? Sem responder. Então, meus queridos, vamos voltar aqui rapidinho. Aí, como eu falei anteriormente, tem outro fórum, né, que é o Fórum dos Orientadores e Cursistas, conversando sobre o relatório parte 2, que é o espaço exclusivo dos orientadores e cursistas para dialogarem sobre a escrita do relatório. Ele conversa mais comigo por e-mail, não tem problema, porque o orientador, ele não vai te avaliar pelo fórum. Quem vai te avaliar pelo fórum é o tutor, como eu disse anteriormente. Mas aqui, se o orientador, eu prefiro conversar por e-mail, é um critério dele, não tem problema nenhum. Mas existe esse espaço aqui que vocês também podem estar dialogando, até porque é o que eu falei anteriormente, né? Como a disciplina de AD, nós temos que ter essa via de comunicação aqui. O envio do relatório com antecedência para o seu orientador é importantíssimo, que foi uma das coisas que eu salientei também, principalmente aqueles orientadores que estão aí presentes, que gostam de dar sugestões, que querem ajudar nessa construção. Então, aproveitem os orientadores que querem fazer isso, já que vocês estão, os próprios colegas estão relatando para vocês aí que envia as sugestões, envia o material e não está tendo retorno. Então, aproveitem os orientadores de vocês que estão fazendo isso, né, porque realmente é importante para estar terminando e concluindo esse relatório. E sem falar que o tempo é curto, né? E vocês já estão quase na etapa final, né? Porque, querendo ou não, o TF3 está encerrando, e o módulo 3 é justamente esse aí que vai contemplar essa etapa conclusiva. Então, meus queridos, esse período, qual seria o período do módulo, né? 7/12, que foi quando nós começamos, e ele vai até 21/12 de 2021. E o nome do módulo, né, como vocês mesmos já sabem, é escrevendo o relatório parte 2. O que precisa ter na parte 2 desse relatório? A elaboração versão parcial do relatório contendo. O que é importante? Aquele conteúdo que nós já construímos em TF1, aquele conteúdo que nós já construímos no módulo 1 de TF3. O que foi? A apresentação e introdução, tipo de pesquisa, descrição do campo e do sujeito, se não me falha a memória, e o ponto 3, que era o planejamento, detalhamento do planejamento do relatório, eu acho. Mas é aquele ponto 3... a organização pedagógica, Pro. A organização pedagógica, que é o planejamento do que foi feito. E lá estava dizendo que vocês precisariam fazer isso em forma de tabelas, né? Que também não foi a Pro que criou. Existia isso lá, porque é justamente para lhe dar uma introdução para a próxima fase que vem agora, que é a intervenção. É aquela fase que nós vamos descrever o que foi pontuado nessa tabela e mais algo que vocês acham pertinente, que vocês fizeram no campo, que não esteja ali. E aí, o que eu vou te falar para vocês em relação a isso? O que eu estava olhando? Em TF2, eu até pedi, acho que foi até para Daniel, não foi, Daniel? Eu pedi para me enviar o TF2 dele, para me ter noção
do que vocês abordaram em TF2, para a gente tentar aproveitar algumas coisas de lá para estar jogando um relatório, justamente para não estar ocorrendo aquilo lá, a gente fez o trabalho danado e não aproveitou nada. E aí eu estava observando que em TF2 tem um ponto lá que vocês falam exatamente em relação ao campo, né? O que foi feito no campo, as aulas que foram feitas, tudo direitinho. Então, isso aí vai entrar agora para dentro da intervenção também. Tudo que foi feito em campo, vocês vão jogar aqui. Então, a gente vai pegar, mais uma vez, o que foi incorporado na parte 1 do TF3, e vamos acrescentar o ponto 4, que é a intervenção, e o ponto 5, que é referencial teórico. Referências permanecem, né? Que a referência ela vai entrar no trabalho todo. Você vai manter aquelas que vocês colocaram na parte 1 do TF3, mais aquelas que vocês vão acrescentar agora na parte 2. Tranquilo até então? De boa? Okay. Aí agora eu vou detalhar mais um pouquinho. Pronto. Aí, Professora, tranquilo. Já tinha até uma pergunta aqui no chat sobre se tem um limite de páginas para fundamentação teórica. E aí eu queria até saber se tem também, que foi uma resposta do outro encontro, se tem uma quantidade máxima de página para todo o relatório. Pronto, tem sim, eu vou falar agora. Deixa eu só abrir aqui que eu acho que tem alguém querendo entrar. Pronto, não tem um número de páginas para o referencial teórico. Cada um tem sua realidade, cada um tem seu jeito, cada orientador vai estar falando para você se está tranquilo, se não está. Agora, o que nós vamos trabalhar? No total de páginas, um mínimo e um máximo, tá? Então, assim, quando eu fiz essa pergunta para a coordenação, o que eles me falaram? Que era interessante a gente fazer um relatório um pouco maior do que artigos e menor do que monografias. E chegamos à seguinte conclusão: de um mínimo de 20 páginas e um máximo de 35 páginas. Mas, o meu está dando 40, eu vou ter que reduzir? Não, não quer dizer que tem que ser 35. Óbvio que se vocês acharam juntos, vocês que eu digo, o trio, cursistas, orientadores e tutores, que era pertinente manter essas 5 páginas, a professora não vai ficar levando esse tipo de coisa ao pé da letra. É só para vocês terem uma noção de mais ou menos uma quantidade. Que também, por exemplo, um relatório de 10 páginas é um relatório, digamos assim, não é fraco, mas que tem como vocês estarem fazendo coisas para estar aumentando isso aí. Um referencial teórico com introdução, com intervenção, com anexos e tudo, não tem como dar só 10 páginas. Então, o que a gente fez diante disso? Vamos manter no mínimo 20 e no máximo 35, considerando aí, se quem passar um pouquinho desse 35, não tem problema nenhum. Estou dizendo isso porque algumas pessoas já sinalizaram que talvez passe um pouco. Ok? Tranquilo? Pronto. Nesse momento aí, o anexo segue no corpo do texto ou segue a parte depois no final? A parte depois no final. Ele entra no módulo 3. Ah, ok. Tá? Então, a gente não coloca gravura, imagem nenhuma agora do que a gente fez. Não, porque a gente agora está organizando ele exatamente para entregar. Então, por isso que ele está indo todo bonitinho, justamente para vocês não estarem atrapalhando agora e chegar lá no terceiro, no módulo 3, ficar agoniado com a ordem correta. Aí, por isso que a gente está caminhando de passo a passo. Tá certo, ok. É porque eu digo isso porque a minha orientadora, Silvia, ela é ótima. E ela disse assim, vão ilustrando as atividades de vocês, que é para quem poder ler, compreender como foi a intervenção. Aí eu fico sem saber se eu ilustro ou se eu não ilustro. Ah, não, amor, mas deixa eu te falar. Não tem problema se você quiser colocar, não. Só que aí eu sugiro que você já coloque lá no fundo, porque aí já economiza seu trabalho, porque senão você vai pegar de lá e levar. Eu também prefiro colocar por último, eu acho que fica até mais organizado colocar por último depois. Se você entrar na plataforma, porque assim, tem lá a plataforma da disciplina, aí tem o modelo do relatório completo. Mais embaixo, quando eu começo a dividir por módulos, que eu vou botando os modelos individuais. Mas tem ele completão lá. Então, se você pegar Já viu? Ótimo, pronto. Aí você pode embasar nele e chega lá, anexa e apêndice e já começa a botar. Por quê? Então, depois, quando a professora vir falar, eu posso dizer para ela que no final a gente vai colocar, não é isso?
que fica mais Pode, organizado. tranquilo. Mas assim, se ela falar assim, ainda assim eu preferia que você anexasse, anexa, não tem problema nenhum. Porque assim, de qualquer maneira, você não vai precisar anexar depois, eu acho que vai até facilitando sua vida, que vai diminuindo o trabalho, e principalmente esse módulo que vai para janeiro, não é, gente? Pessoal de férias. Tá bom, então, pronto. De qualquer maneira, como é a orientadora que vai avaliar e dar a nota, do jeito que ela Por me isso, sugerir, eu faço, então, né? perfeito, perfeito. É isso que eu falei. Cada caso é um caso, cada um trabalha de um jeito. O importante é que no final tenha todos os tópicos exigidos da disciplina, que seriam aqueles que estão lá. Se você vai botar agora, não vai botar, por exemplo, tem um orientando meu, Daniel, foi você, não foi? Eu acho que anexou, botou uma parte que já estava a intervenção. O que, que eu falei para ele? Não tem problema, você mantém, ainda que agora não exija, né? Mas ele está adiantando lá dele. Eu vou falar para ele que ele não bota? Não, pelo contrário, eu tenho que dar os parabéns, falar que bom que você adiantou, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, tranquilamente, ok? Tá bom, obrigada. Nada, amor. Oh, desculpa. Tem Nesse nada. tópico 4, eu queria saber, assim, igual a colega perguntou aí, nesse tópico 4, eu já queria inserir as imagens e já comentar sobre elas. Foto, né? Não é isso? É isso. É agora, exatamente agora. Isso aí também, eu acho que um orientando meu botou também. Aí o que vocês vão ter cuidado? Vai botar lá foto 1 em cima, né? Eu posso até estar botando, acrescentando isso no relatório, foi até bom vocês falarem isso. Deixa eu botar aqui para não esquecer. Pode colocar fotos. Ela não é como um apêndice nem anexo. Foto é aquilo que vai estar respaldando a sua intervenção. Tipo, fiz isso, isso e isso, e você está botando foto para comprovar. Apêndice anexo seria questionário, seria relatório de entrevista, seria aquele TCLE não, que vocês não fizeram, né? Mas aquele para coleta de dados, né, do local do campo, que eu acho que precisa para liberação. O que vocês apresentaram lá na hora, vocês vão anexar tudo de bonitinho. Agora, foto combina, colocar agora tranquilamente. Primeiro dia de aula, a gente fez essa atividade, essa tal, conforme foto 1 abaixo. Pronto, botou a foto lá. Aí bota aqui e bota fonte, elaborado, não, registrado pela pesquisadora, né, para não parecer que você pegou de algum lugar, e falar também, né, que teve consentimento dessas pessoas para tirar foto, para não dizer que vocês jogaram essas fotos lá do nada. Então, só esses cuidadozinhos que a gente tem que ter, mas é aí agora. A intervenção eu falo que é o ponto-chave do trabalho de vocês, porque o projeto de vocês é um projeto de intervenção, né? Ainda que alguns acabam optando por pesquisa, porque não foram para campo e tal, mas é aquele tópico que vocês vão botar exatamente o que foi feito no campo. Tudo bonitinho e detalhado, que é o que eu falei lá naquele webinário lá da parte 1, que a gente fez um projeto, só que pode ser que esse projeto ele sofreu alterações após a sua ida ao campo. E aí agora não é um momento de ter sofrido alterações, foi um momento do que você realmente fez. Então, tudo que você fez aparece aí agora. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de cada um individualmente, tá? Vou falar da intervenção, vou continuar falando, vou falar do referencial e as referências também. Antes disso, aí atividades. Aquilo que eu falei antes, o que vai ser avaliado o que dentro dessa disciplina? A participação no fórum, que é aquilo que eu falei para vocês dos cursistas e tutores, valendo meio ponto. Parece que eu estava até adivinhando, né, de botar poucos pontos para isso aí. Webinários, né, que vai ser agendados em 2 horários, né, porque nós temos hoje 191, me parece, eu acho, cursistas, então, ainda que todo mundo fosse, eu acho que o Google Meet até 100, né, então, justamente por isso que eu fiz 2 horários, amanhã eu vou repetir exatamente a mesma coisa, não é obrigatório, aqueles que estiveram hoje, está amanhã, óbvio que aqueles que quiserem, as portas estão abertas, o Meet está aberto. E a entrega do relatório, lá naquele linkzinho, exatamente como foi, né, na versão 1, anexar no link atividades, a entrega do relatório versão 2, até o dia 21/12/2021, às 23h59. Meninos, eu pensei em colocar dia 24 de dezembro, vocês acham o quê dessa data? Quer que eu altero? Pode ser. 24. Acho que Papai Noel vai estar com a gente. Até meia-noite. Papai Noel não, boa nota. Eu gostei. Papai Noel eu ia botar, viu? com a gente. Eu ia botar aqui só para tentar, para ver se alguém falava alguma coisa. Eu fiquei com pena.
Ah, 24 tá ótimo. Mas 24 tá bom, pronto, a gente aproveita. Tá. Misericórdia. Pensa, de 24 Tá muito 24. corrido, gente. Mas é no caso Natal. Na verdade, essa data 21/12 é porque é o último dia da disciplina. Eu só estou brincando com vocês, que eu pensei em botar de 24 só para tentar. É o último dia do módulo, né? Na verdade, é o que a gente coloca, ok? Então, meus amores, como eu estava dizendo, né, o módulo é dividido em 3 pontos, né? Intervenção, referencial teórico e referências. Né? Não são pontos assustadores, a intervenção, acredito que já esteja até gente com material muito bom pronto. Óbvio que alguns apresentaram em TF2, algumas aulas que foram acompanhadas, algumas atividades que foram acompanhadas, e lá também no relatório constavam algumas atividades que ainda iriam ser realizadas, o que não vai constar agora. Por quê? Porque agora é a versão final. Então, agora nós temos que realmente colocar tudo que foi feito. Número 1, uma observação importantíssima. Não coloquem mais verbos no futuro. Se a intervenção já foi realizada, se o trabalho já foi realizado, tudo no passado. Realizou tudo passado e acabou-se. Porque agora vocês já não vão fazer mais, vocês já fizeram. Referencial teórico e referências. Vamos agora falar mais um pouquinho da intervenção. A intervenção, que é o ponto 4 do relatório, ele está como 1 aqui, porque é um 1 da disciplina, né, do módulo 2, mas ele entra lá no relatório como número 4. O texto deve ser descritivo, apresentando a aplicação do projeto. Para uma melhor compreensão do que será descrito, é ideal separar por aula ou atividade. Eu botei assim, porque alguns realizaram aula, outros realizaram outros tipos de atividade. Então, o que importa aqui é o que você realizou. Cada um tem seu projeto, cada um tem sua particularidade, então você vai adequar com o que você fez. A fim de detalhar todo o planejamento realizado no campo. Não deixe de colocar nada. Tudo que vocês fizerem é importante, principalmente para quem vai ler, né? Porque quem vai ler vai entender o que você realmente fez, o que você objetivou, vai olhar se seu objetivo está condizente com sua metodologia, se sua metodologia está condizente com sua aplicação, né? Com o que você fez lá, com a sua intervenção. Então, coloca tudo bonitinho. Descrever, na intervenção, descrever todos os tópicos apontados na tabela do módulo anterior na disciplina TF3, que é aquela seção 3, a organização do trabalho pedagógico. Vocês lembram que vocês fizeram a tabela, a famosa e polêmica tabela? Espera aí que tem gente querendo entrar. A tabela famosa. Então, nesse tópico, né, a gente sugeriu, né, quer dizer, sugeriu não, né, que foi tipo uma obrigação mesmo, porque já tinha lá na disciplina, não foi nem eu, como eu falei anteriormente, que exigi, já vinha de lá, que era para ser feito em forma de tabela, óbvio que aquele modelo que estava ali, como eu disse anteriormente, era uma sugestão, foi inclusive uma cursista que fez, não fui eu, ela sugeriu, observei também que outros cursistas fizeram outro tipo de modelo, que não tem problema nenhum. O importante é que aqueles tópicos que estavam ali fossem abordados. Se fosse feito de tabela, de pizza, de não sei o quê, que tem um tanto de nome de tabela, não tem problema. O importante é fazer. Então, o que vocês vão fazer? Quando fala descrever todos os tópicos apontados na tabela, é porque tudo que está ali na tabela foram coisas que vocês fizeram. Então, o que acontece? Na atividade 1 foi feito isso, os recursos utilizados foi isso, a data foi essa, o tempo foi esse. Então, vocês detalharem descritivamente tudo que vocês colocaram lá. Poderão aproveitar... Oi. Agora sim, eu estou achando que... Eu não sei se foi eu que coloquei informação demais na minha tabela, mas eu estou percebendo que toda a descrição que deveria ter nesse tópico novo já está nessa tabela minha. Porque, por exemplo, mas assim, seguindo aqueles modelos... Pode falar. Pode falar. Porque seguindo aquelas sugestões, ela já fica riquíssima. E aí, quando a gente vai para esse tópico novo, você vai descrever aquilo que já está descrito nessa tabela. Né? Porque não são dados. São textos que tá dentro dessa tabela. E que descreve todo o trajeto. É porque eu não sei, eu não vi sua tabela. Porque eu não sei, por exemplo, o que eu sugeri
no webinário, e o que eu sugeri nesses momentos que eu tive contato com os alunos, foi que a tabela fosse apenas tópicos citados, né? Citasse, por exemplo, a aula 1, não sei o quê, não especificasse tudo que foi feito dentro da aula. Recurso utilizado, só citasse esse, só tópicos mesmo. E aí, porque entraria agora na intervenção justamente o quê? A descrição de tudo que foi feito. Se a sua tabela está totalmente descritiva, eu sugiro, tá? Sugestão, que você realmente só pontue na tabela e que você comece a descrever agora no tópico de intervenção, porque senão vai ficar muito repetitivo, porque você vai descrever em um e descrever no outro. E são tópicos diferentes, né? Um é o ponto 3 e o outro é o ponto 4. Ok? Aí, o que vocês vão poder aproveitar também na intervenção? Que foi o que eu pedi o trabalho de um orientando meu para me ver, né? Porque como os orientadores não entraram em TF2, eu estava um pouquinho perdida do que foi abordado. E justamente para vocês não perderem o que foi produzido lá, eu pedi para ele me enviar. E aí eu observei que tem esse ponto de lá que dá tranquilamente para vocês estarem aproveitando aqui a intervenção. Aí eu até botei, poderão aproveitar também o que descreveram nesse mesmo tópico no projeto da disciplina TF2. Agora eu gostaria de ouvir de vocês, não de todo mundo, mas de alguns. No TF2, vocês tiveram um ponto lá que vocês descreveram a situação da intervenção, não foi isso mesmo? Foi, professor. Maravilha, pronto. Então, diante dessa fala aí, é porque eu fiquei com medo de ter sido só esse orientando, mas não, já que foi todo mundo. Então, vocês vão simplesmente pegar lá o que vocês colocaram na intervenção, pode botar bonitinho e acrescenta o que vocês quiserem acrescentar, dá uma olhadinha na tabela se tem algo a mais para vocês acrescentarem embaixo, e aí vocês conseguem manter e montar esse tópico aí de intervenção. Então, nesse item, será abordado tudo o que realmente fizeram na intervenção ao campo. Só um minutinho. Com relação às questões da tabela, a gente agora vai citar aula por aula. As informações da tabela vêm num texto corrido após a gente formar essas aulas ou a gente tem que mesclar? Como é que vai ser? Peraí, eu não entendi a pergunta. Pergunta de novo, por favor. Nós fizemos os tópicos na tabela, não foi isso? E a gente vai agora descrever cada tópico nesse TF agora, nesse módulo 2. A gente vai fazer aula por aula, bem certinho, tudo que a gente aplicou em cada aula, cada detalhe. Essas informações da tabela vão num contexto do que a gente informou nessas aulas, ou vai vir um texto corrido depois, falando sobre as informações da tabela? Aí fica a critério de vocês. Mas assim, ó, o que eu acho que é melhor, a tabela ela vai permanecer lá, certo? Você não tira, não. Mantém ela lá no tópico 3. Aí, embaixo, eu pedi para todo mundo fazer tipo uma conclusãozinha embaixo da tabela, não foi isso? Aí, nessa conclusãozinha, você já fala, né, que aí a partir de agora, um exemplo, tá? Hoje estou falando. A partir de agora, nós vamos entrar no tópico de intervenção e vamos estar detalhando com mais precisamente todas as etapas realizadas, ponto. Aí, quando você entra na intervenção, aí você já começa a detalhar por aula, igual você acabou de dizer, vai colocando todos os tópicos que você achar pertinente dentro dessa aula, e algumas informações que estão lá em cima provavelmente vão descer, porque você vai citar os recursos utilizados de novo, o que foi feito, né? Então não importa a ordem, o importante é conter as informações da tabela na descrição da intervenção. Isso, é igual assim, ó, quando a gente pega um artigo que tem resultados de discussão, analisem para vocês verem, quando está separado. Os resultados, eles vêm geralmente em forma de tabela, em artigo científico. Sim. Vem em forma de tabela, e depois vem a discussão, que é quando a gente começa a discutir com autores algumas coisas em relação a essas tabelas. É mais ou menos a mesma coisa. Apresentou a tabela e você começa a colocar. Aí, não precisa ter uma ordem obrigatória, não. O que talvez seja interessante para vocês é fazer por dia mesmo, né? Como alguns já até me apresentaram, por exemplo, primeiro dia da atividade, né? Data tal, foi tanto tempo de atividade. Então, mostra o que foi feito bonitinho. Segundo dia, terceiro, justamente para não ficar, para quem lê entender o que você fez. E óbvio que mas todos os dias eu fiz a mesma atividade. Não tem problema. Agora você tem que deixar bem claro no seu texto que foi feito todos os dias a mesma atividade, por isso, isso, com isso, isso e isso. O importante é você fazer e colocar exatamente o que foi feito. Entendi, Pro, obrigada. De nada, Amori. Então, poderão aproveitar, né, o que eu falei lá de TF2, óbvio que eu posso aproveitar tudo, não sei.
quem vai te sinalizar se é tudo, se não é tudo, é o seu orientador, é o seu tutor, é você, depende exclusivamente de vocês, tá? Então, nesse item será abordado tudo que realmente isso que eu já falei, né? Então, pronto, é tudo uma questão de diálogo, né? Eu acho que quando ocorre esse diálogo, as coisas são muito mais bem resolvidas no final, né? Tanto de um lado como do outro, né? Então, intervenção é isso. Pró, eu tenho foto, pró, eu tenho. Eu acho que nem teria mais alguma coisa aqui. Alguma coisa na internet que eu achei importante, alguma figura da internet que eu achei importante botar, porque tem tudo a ver com o que eu fiz na intervenção, bota, não tem problema. Citando a fonte que você retirou. Se não foi fonte, botando embaixo, que é uma fonte, foram registros realizados pela própria pesquisadora, sem problema nenhum, pode botar lá belíssimamente. Se não tiver consentimento dos sujeitos para você estar colocando as fotinhas, ó, tarja no olho, tá bom? Se tiver, pode colocar e cita no corpo do texto que teve consentimento. E anexa o termo de consentimento lá atrás, que é onde a gente estava falando de apêndice e anexo no momento oportuno, ou quem quiser pode já começar anexando agora também. Então, meus queridos, referencial teórico é o quê? O tópico 2. Outro tranquilo, que eu digo assim, que vocês já vêm fazendo. TF1 tinha referencial teórico. O que eu coloquei aqui? Podem aproveitar o mesmo, posso aproveitar o mesmo referencial? Pode, só não pode se teve interferência no seu trabalho, se teve modificação, se seu orientador virou para você e falar assim, mas vem cá, esse referencial seu não tá bom, você vai ter que refazer. Então, óbvio que a gente não vai colocar. Mas se tá tendo aquele acompanhamento, que tá tudo certinho, tudo belíssimo, maravilhoso, pode botar ele lá filezíssimo, sem problema nenhum. Então, vamos lá. O referencial teórico de um trabalho, você já sabe isso, mas eu vou estar só dando uma pincelada de novo. O referencial teórico do trabalho acadêmico refere-se aos trabalhos publicados por autores que pesquisam a respeito do tema que você está estudando e pesquisando, auxiliando a compreender conceitos, aplicações e reflexões sobre o assunto. O que nós temos que nos preocupar aqui, que é uma das coisas que eu mais sinalizo para os meninos na hora que eu estou orientando, se não foram vocês que escreveram a frase, coloque autor e ano para não configurar plágio. Plágio é crime, não pode. Então, isso aqui não foi o que fiz, não coloque. Coloque, mas bota o parêntesezinho, sobrenome, vírgula, o ano e coloca lá belíssimamente. Não, isso aqui foi eu que falei, eu que escrevi, pronto, não precisa, óbvio, referenciar, porque foi você mesmo que fez. Os textos lidos, se utilizados, devem ser citados e referenciados conforme normas já disponibilizadas no ambiente. Né? Eu acho que isso aqui está lá desde o F1, que é ensinando direitinho como que coloca essas citações. Mas também, de qualquer maneira, para o referencial, para o relatório final, vocês têm que colocar na norma da ABNT, né? Vocês sabem disso, né? Tem isso aí também. Tem um negócio lá de ABNT, eu acho, que a Priscila botou, não tenho certeza. Tem um negócio de plágio que ela tinha colocado, eu acabei colocando também, que é importante para vocês estarem vendo direitinho. Mas tenham sempre cuidado com isso aí, de não estar colocando autores, falas de outras pessoas como de vocês, para não estar configurando plágio. O que seria importante também no referencial teórico, né? Artigos publicados em periódicos científicos e livros atuais. Tentem pegar o máximo possível de atualidade. Preferência a publicações de 2012 em diante, até então, até os dias de hoje. Aí são exceções dos livros que tornaram referência no tema e são mantidas edições atualizadas, porque às vezes a gente pega autores antigos, né? Existem aí clássicos que a gente pode estar citando aqui, que às vezes a gente coloca, então óbvio que esses autores a gente mantém, né? Justamente por serem carro-chefe em determinadas citações. Alguém... Pode falar, Mori. Voltando aí à questão aí das citações, para a gente estar colocando dentro do parêntese, né, para quando for passar o farejador de plágio, não acusar que foi um plágio. E se caso isso vier a acontecer, professora, quando a gente pega uma citação de um autor, coloca nessas normas, mas mesmo assim o farejador acusa como plágio? Não, mas aí ele vai... Você fala que ele acusa exatamente no tópico que você botou autor e ano? Isso. Não, mas aí provavelmente seu orientador vai olhar isso, porque eu por exemplo, eu tenho esse cuidado de sempre estar olhando, né? Como já ocorreu situações de pegar trabalho, inclusive de algum orientando meu,
e apontar que era plágio, né, e pedir para colocar o autor, que no meu caso foi diferente, né, ele colocou e não colocou o autor, aí eu pedi para estar sinalizando. Mas óbvio que quando passa o farejador, esse farejador, ele identificar exatamente as citações que existem já, o orientador não vai considerar. Ah, tá. É porque, tipo assim, Ele aponta. meio que aconteceu com uma citação minha, assim, entendeu? Eu coloquei, segundo fulano, assim, assado, e citei o pensamento dele e coloquei desse jeito. Quando eu levei Não, ao farejador, acusou. Entendi. Não, mas aí ele vai ter esse cuidado de olhar, né? Se for exatamente isso aí, esse tópico que está falando do autor Iano, não tem, não é plágio, não tem como. Pois é. Então tá bom, professora. Obrigada. Por nada, minha Oi. querida. Oh. Eu queria saber, assim, da tabela. A minha tabela, deu 3 páginas e ficou feio. Foi? Ficou feio. A gente pode diminuir a letra, pode usar outro tipo de letra que não seja Arial? Pela ABNT pode ser Arial e Times New Roman. Digo na tabela mesmo. Sim, pode ser Arial ou Times, o relatório todo, pode ser um dos dois. É porque eu estou sugerindo a Times, porque a Times geralmente ela reduz mais. Certo. Basta Arial eu lá, prefiro né? Arial, eu entendo melhor com Arial. É verdade. Mas aí veja, vem cá, e deu 3 páginas só citando, foi? A tabela. Ou será que você fez muito descritivo? O que você fez descritivo, talvez a sugestão é você fazer o que eu falei para o colega. Só pontuar e deixar para descrever agora. Verdade. Diminuir um pouquinho. Eu acho, porque o momento agora da descrição, agora você bota o básico. Principalmente na parte de conteúdos. Exatamente. Aí isso aí de conteúdos, aí talvez seja melhor você enfatizar agora no tópico intervenção e lá você só cita, pega o principal, por exemplo, ao invés de você botar um conteúdo dizendo que é a pandemia que aconteceu um exemplo, tá? O conteúdo foi a pandemia, o processo da pandemia no ano de 2021 através do vírus a Covid-19. Talvez fosse melhor você botar só pandemia e Covid-19. Só para você entender que um determinado assunto a gente pode dar uma redução. Entendi. E lá embaixo, na descrição, você caneta. Certinho. Tá bom, amor. Então, vamos lá. Quanto ao referencial teórico construído desde a disciplina TF1, que foi aquilo que eu já tinha adiantado, que eu falei que se fez um referencial teórico e o referencial teórico, tá jóia, tranquilo, pode colocar agora, ótimo. Aí, o que eu botei? Quanto ao referencial teórico construído desde a disciplina TF1, se não ocorreu nenhuma mudança no decorrer do seu trabalho, e se seu orientador / tutor concordarem com o que vem sendo construído, podem aproveitar e ou adequar o material produzido. Porque aí o que acontece? Aquele material que aqui agora vai acontecer isso, que foi uma das dúvidas de vocês. Aquele material do referencial teórico, que ele foi avaliado em TF1 com uma determinada nota e que precisou de adequações, né? Porque alguns orientadores, eles manifestaram, sim, alguns tópicos para estar corrigindo. Nesse de agora, você já vai colocar no seu referencial teórico as adequações sugeridas por esse orientador. Então, não vai chegar lá simplesmente copiar e colar. Eu estou dizendo aqueles que tiveram orientação. Eu sei que tem gente que vai dizer que não teve. Então, aqueles que tiveram orientação, que o orientador botou lá bonitinho em TF1, aqui você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tira isso, é plágio, bota isso, pronto. Pegar essas adequações sugeridas no referencial de teórico TF1, fazer e inserir agora, porque aí agora é o momento de correção. Mas o meu referencial teórico, o meu orientador já sugeriu, eu já fiz, enviei em TF1 com as sugestões. Copie, cola e bota lá dentro. A não ser, óbvio, que ainda que você não teve nenhuma adequação em TF1, depois que você foi para intervenção, depois que você colocou bonitinho no novo relatório, seu orientador deu uma lida no trabalho todo e falou, eu acho que faltou, agora eu estou percebendo que faltou tal coisa. Ele vai e sugere. Ou você, meu Deus, eu fui para a intervenção, comecei a abordar um determinado assunto lá, e eu estou percebendo que eu não botei no meu referencial, tu bota agora, entendeu? Então, esse é o momento de não só a construção, mas também da adequação do material produzido.
Tem perguntas de referencial teórico? Cris, tô doida, Lu, Ju. Cris, tem pergunta? Quero saber onde é que está a facilidade, que diz que esse módulo era o mais fácil, não. estou buscando essa facilidade. Só que você sabe qual é? É assim, ó. São duas coisas, né? Por isso que tem que ser por etapa, meninas. Imagina, se eu virar para você desde o primeiro dia de aula e pererê, tem que fazer isso, vocês iam ficar doida. Falar do primeiro tópico até o 9º tópico, eu só ia ver gente doida. Todo mundo ia ficar, ó, tem que ser por etapas, não tem para onde correr. Por que eu falei da facilidade? Porque a intervenção, vocês já começaram a construir em TF2. Então, vocês já vão aproveitar esse material. O referencial teórico, vocês já começaram a construir em TF1. Então, não é nenhum material novo, né? Ele pode até precisar de adequação, mas não é novo, né? É algo que vocês já vêm construindo no decorrer das disciplinas. Por isso que eu falei que ele é mais fácil. Porque o memorial... Fala, amor. Tem uma pergunta de Mariana lá atrás. Fala, Mariana. Isso, que ela colocou aí. Quer saber qual é a parte que, se já ela pode incluir aí as duas partes para enviar, ou é somente a parte que a senhora pediu? Espera lá. Trabalhos? Que duas partes? Oi, professor. Não, a do módulo 1 e 2. Manda só o 2? Ou manda 1 e o 2? Isso, a dúvida é amor. essa. 1 e 2, vai 1 e 2. Então eu só vou incluindo, né? Isso, sabe por quê? Se você entrar lá na plataforma, aí alguém está com o microfone ligado, acho que está dando um pouquinho de contato. Isso. Se vocês entrarem na plataforma, no módulo 2, vocês vão ver lá que o modelo já está anexado. Aí o modelo ele vem normal, ele vem com 1, 2, 3, 4 e 5, que é justamente para a gente não ficar embolando, nem se perdendo, depois copiar, que não vai, se fosse para juntar tudo, copiar e colar o errado, que não tem isso, fala, oh meu Deus, peguei o trabalho errado. Então, para não acontecer isso, vocês pegam o mesmo trabalho belíssimo lá, ó, do módulo 1, e já vai alimentando ele mesmo, para você, porque já está construído ali, já teve as sugestões, alguns que tiveram, e aí você já vai alimentando mesmo. E no próximo, você já chega com ele completinho e acrescenta o que tiver que acrescentar. E o sumário se atualiza também, que lá também tem, né? Que o primeiro só foi 3, aí você bota no sumário mais 2, mas lá no modelinho tem, falando. Referências é o de sempre, tá? É a mesma que eu falei desde antes. Referência no final, usando as normas da BNT, só colocar nas referências o autor que estiver citado no relatório. Eu mesmo, como orientadora, recebi relatórios com citações que não estavam no corpo do texto. Não pode, não tem que tirar. E recebi também referências que tinham sido citadas no texto e não estavam no final. Não pode também. Tem que ter. Se citou no corpo do trabalho, tem que estar embaixo. E se não citou, não bota. Simples assim. E aí, só para dar um pouquinho de um norte para vocês em relação ao TF3, mas óbvio que eu só vou pincelar, só vou falar, as dúvidas não serão agora, é só para vocês enxergarem o próximo passo. Depois do dia 22 até 10/1, nós vamos para o módulo 3, que é escrevendo o relatório parte 3. O que vai constar? Tudo que foi elaborado na parte 1, mais tudo que foi elaborado na parte 2. Vamos acrescentar memorial autorreflexivo, conclusão, que até então não tinha, referências que continuarão a ser alimentadas no final, anexos e apêndices, como foi a dúvida de uma das colegas logo no início. A atividade, a parte do mesmo jeito do outro, vamos ser avaliados com a participação com os tutores lá no fórum. Nós vamos ter mais 2 webinários no módulo 3 e temos uma data limite para a entrega do relatório, que é exatamente no último dia da disciplina do módulo 3, que é no dia 10 de janeiro de 2022, o ano passou voando, não é? Às 23h59. Então, esse será o passo 3, para a gente estar fechando e concluindo aí belíssimamente. Para mim, o pior momento é esse memorial. Eita. Dá uma pincelada nesse tutorial aí, só para a gente que quiser adiantar um pouquinho agora, pronto. Isso, por favor. Na verdade, esse memorial eu tirei foto aqui, porque assim, eu já falei com as meninas no webinar anterior,
que... Eu vou parar a apresentação, tá? Deixa eu falar aqui rapidinho, eu volto a esse assunto do memorial. Eu vou disponibilizar essa aula de hoje, tá? Lá na plataforma, vai ficar lá belíssima para vocês. Essa gravação de hoje eu vou enviar para o secretário, que ele tem que transformar naquele link do YouTube lá, que eu não sei fazer isso. Aí, assim que ele fizer isso, eu vou mandar para os tutores e vou pedir também para a Gil, que é o coordenador, estar anexando na plataforma, justamente porque para aqueles colegas, né, como a gente disse anteriormente, que não puderam participar, e até para vocês também, porque pode surgir, né, uma dúvida ou outra ainda em relação a tudo isso. Então, em relação a esse memorial descritivo, eu falei até no outro webinar, eu vou pegando a disciplina etapa por etapa, mas parece que eu estava até adivinhando, falei, tenho certeza que esse povo vai perguntar, eu tirei uma fotinha lá, do que tem na ementa da disciplina, tá? Que, como eu disse para vocês, isso aí já vem pronto, do que seria esse memorial reflexivo. Lá fala o seguinte: essa sessão é constituída de uma escrita narrativa, analisando o percurso da formação no curso, que eu acho que vocês vão começar a falar, desde quando você começou esse cursozinho aí, as filiações teóricas, as incertezas e certezas da profissão, os comprometimentos com o ensino, a relevância da formação, os novos caminhos que se apontam, a conclusão do curso e os detalhes educacionais. O memorial deve abordar aspectos que envolvam a tríade: início de experiências do curso, experiências ressignificadas e expectativas com a profissão. Então, assim, o que eu entendo aqui desse memorial? É você com você mesmo. Você vai fazer uma autorreflexão de tudo que vocês passaram no decorrer do curso. Não só coisas positivas, não, gente. Coisas positivas, coisas negativas. O que vocês perceberam trouxe de gratificante, o que não foi gratificante, o que viu para a sua profissão, o que não se viu. Então, assim, é aquele momento de desabafo de vocês com vocês mesmos. E aí, fecha-se com chave de ouro. Depois disso, me parece que vem já a conclusão. Em terceira pessoa também, Pro, continua? Em terceira pessoa, o memorial aí você bota assim, percebeu-se no decorrer desse curso, né? A gente sempre aponta para fazer uma coisa mais assim do que eu percebi, ou foi percebido, usa mais esse termo, a não ser, óbvio, que se o orientador fala, não, eu prefiro na primeira pessoa, tu bota na primeira pessoa, não tem problema, até porque quem vai te avaliar é ele, né? Mas eu, por exemplo, como professora de disciplina, como orientadora, eu geralmente nunca sugiro que seja na primeira pessoa. Marlene, minha querida, levanta a mão, pode falar. Tem uma quantidade de laudo, Pro, só para encerrar aqui, tem uma quantidade de laudo para o memorial? Não, aí ele entra no contexto total do relatório, né? Daquela de 20 a 35, não precisa especificar, tipo, o memorial vai ter que ter 5 páginas, 3 páginas, não vai entrar nisso aí, não. Eu acho que o que é mais importante agora não é nem a gente estar se preocupando tanto com páginas, mas sim falar aquilo tudo que o coraçãozinho tá mandando ali na hora, né? Porque eu acho que esse momento é o momento de vocês, né? É o momento que a gente tira parte de autores, parte do que a gente às vezes tem que se embasar, né, em determinadas ações. Agora eu acho que é o momento de vocês se embasar em vocês mesmos, o que realmente vocês querem falar ali. Pro. Professora, ao longo do curso, a gente fez em algumas disciplinas a autoavaliação. E assim, ao fazer essa autoavaliação, ela foi feita com algumas reflexões, é mais ou menos isso? Isso, exatamente. Aí você vai fazer a autoavaliação sua, né, como auto, né, a sua, como do curso, como da sua profissão, tudo que está envolvido contigo, mais o curso. Eu acredito que vai ser, porque eu não vi, né, como é que foi isso aí, mas pelo sua fala, acredito que dá para aproveitar sim. Ok, obrigada. Esse modelozinho, que você lembra que eu falei para vocês, que lá na plataforma já está anexado o completo, aí tem ele lá, tá? Eu estou dizendo para aqueles que já quiserem começar já o memorial autorreflexivo, existe esse modelo já lá com esses detalhes. Essa parte que eu tirei foto agora para estar lendo para vocês, eu peguei de lá. Então já tem esse modelo lá, quem quiser adiantando. Aí vocês não vão olhar, não é módulo 1 nem 2, é acima, é onde está a disciplina mesmo. Porque primeiro eu falo da disciplina para depois dividir os módulos. Eu acho que está modelo relatório completo, me parece. O que mais, meus queridos? Mais dúvidas? Podem ficar à vontade, estou à disposição, ainda que já tenha encerrado essa parte dos slides, mas estou à disposição aqui, pode ficar à vontade.
A conclusão do trabalho, ela vem junto com o memorial reflexivo? A Não, a conclusão conclusão vem depois. no módulo 3. É depois o memorial reflexivo no módulo 3. Aí, nesse caso, a gente coloca a conclusão falando do memorial e falando da intervenção junto? A conclusão, eu confesso para você que eu não dei uma lidinha, não. Mas, de qualquer forma, está na plataforma lá, viu, Isa? Se você já quiser adiantar. Porque eu estou com papel aqui que eu imprimo tudo, não gosto de ler no computador. É porque, assim, esse memorial reflexivo, eu já achei o trabalho igual a colega falou assim, a gente vai achando coisas, né? Essa divisão já ficou muito complicado para mim. Mas entrou a memorial, ele ficou como se fosse um peixinho fora um passarinho fora do ninho. Parece que não contribui, não, parece que não faz parte do meu relatório, sabe? Aí ficou assim meio que, como é que eu vou concluir esse negócio aqui? Com esse memorial bem no meio aqui. Começa a trazer ele também para a sua realidade, ver o que o curso te ajudou aí profissionalmente, pessoalmente, veja os assuntos que foram abordados, se você conseguiu trazer alguma coisa para a sua profissão, né, para o campo que você trabalha. Não sei, eu acho que talvez vá mais ou menos para esse lado aí, para ver se acaba encaixando ele de alguma forma. Vou tentar aqui memorial com conclusão. Vamos ver, né? A conclusão, pronto, você imprimiu aí a conclusão também, né? Está impresso. Tá impresso aí? Ótimo, pronto, aí já está aí. Isso, é porque eu realmente, como para não confundir, né, todo mundo acaba sem ninguém, eu acabei nem trazendo os detalhes desse aí. Mas é óbvio que aqueles que já quiserem adiantar, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. É porque a conclusão fala dos aspectos negativos encontrados na realização, o que deu errado na realização, por quê, e para dar certo o que deveria ser feito, pode-se emitir opinião, sugestões, isso é a conclusão, né? Mas aí a mente da gente está voltada para a intervenção, por isso que eu perguntei sobre essa... Eu vou achar mais uma vez aqui, ó, eu acharia que esse memorial deveria ter sido um trabalho à parte, no final, e não dentro aqui da gente, do nosso relatório de intervenção. Que negócio. Já é um modelinho que veio de lá. Eu também não interferi nisso aí, não. Já vem de lá deles, né? Eu só recebi. Agora, Isa, eu estava olhando o TF2 de 1 orientando, eu acho que lá no TF2 vocês falaram um pouquinho de avaliação, não foi? O dele, por exemplo, eu estava lendo, tem alguns pontos de avaliação que fala de pontos positivos, pontos negativos, que talvez ele encaixe até agora aí nessa conclusão, considerando o que você acabou de falar. Eu não sei se todo mundo que fez, todos fizeram avaliação? Pronto, eu fiz. Essa avaliação foi algumas disciplinas que pediram, alguns professores pediram no final a avaliação sobre os trabalhos que foi feito naquela disciplina. Então, foi uma coisa básica que foi um parágrafo. O dele está maiorzinho um pouco, por isso que eu fiquei assim, meio em dúvida. Agora sim. Eu fiz do projeto em si e dos próprios alunos, na hora de incluir. Aí separei a avaliação com relação à proposta apresentada e também com relação aos alunos. Mas assim, ó, para deixar bem claro, a Pró está falando daquela avaliação que a colega falou aí, de alguns professores que pediu, entendeu? Autoavaliação. Não. O que eu estou falando agora, não, antes eu falei, a primeira foram 2 conversas, uma teve dessa e a outra foi que eu vi em TF2, lá dentro do relatório TF2, eu vi um tópicozinho que tem escrito assim, avaliação. Aí, quando eu li, ele pontuou algumas coisas positivas e negativas em relação às dificuldades do projeto dele, pelo que eu entendi. Sim. Lembrei. Esse aí que eu estou falando. Lembrei. Pronto. Aí, assim, ó, minha conclusão, eu vou pegar, copiar e colar o que está lá na avaliação e jogar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode ser que tenha construções que vocês já fizeram anteriormente, que talvez vão subsidiar na construção dessa conclusão, e talvez até nesse próprio memorial. Ok. Certo? Vamos virar escritoras agora. Tá, tu vai sair mais sabida. Mais sabida.
Só complementando aí o que as colegas colocaram sobre esses pontos positivo e negativo, a gente fez um fórum sobre isso. Foi? E o que vocês fizeram nesse Foi fórum as tem como aproveitar? potencialidades, para a gente apontar as potencialidades, quais foram as lacunas. Aí, tá Foi vendo? um fórum É isso que que a eu tô gente falando. fez. Pronto. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que vocês têm que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, que talvez até coisas produzidas no decorrer do curso vão servir para agora. Foi, colega, Então, mas talvez foi tenha tudo sobre o tópicos aí. projeto. Tudo sobre o projeto, sobre a intervenção. Era essa a minha dúvida, com o memorial reflexivo que entra no meio do nosso relatório aqui. Nós vamos sair as verdadeiras escritoras. Mas vamos uma coisa de cada vez, justamente para não estar confundindo a cabeça do povo, principalmente daqueles que não estão aqui nesse momento, que vão estar ouvindo essa gravação. Então, só para deixar bem claro e salientando que memorial autorreflexivo e considerações finais não é para fazer agora, tá, gente? Simplesmente agora nós estamos abordando porque surgiram algumas dúvidas e alguns colegas estão realmente querendo adiantar o assunto. Mas agora nós só vamos nos preocupar com a intervenção e referencial teórico. Recadinho dado para todo mundo aí, porque vai que quem não está aqui acaba confundindo um pouquinho a cabeça. Então, isso aí vai ser abordado no módulo 3, mas óbvio que aqueles que quiserem já ir adiantando podem ficar à vontade. Cris, tem mais alguma pergunta aí no chat, minha querida? Não vi mais pergunta, não. Professora, eu tenho uma Alguém? dúvida. Pois não. É sobre a questão das referências que você falou aí mais anterior. Você disse que devemos colocar nas referências só os autores citados no texto, não é isso? Já o meu orientador, ele disse que toda obra que eu utilizei como leitura para orientar, dar mais, tipo assim, que serviu, né? Para a construção do meu relatório, mesmo não utilizando como citação, eu poderia colocar na referência, e aí? Considerando a norma da BNT, não são citadas, né? Geralmente, quando são citadas em referências complementares, e não como referências de forma geral. No entanto, como seu orientador que vai estar te avaliando, Cid Cleia, eu sugiro que você mantenha, para não estar te prejudicando, porque a nota vem dele, tá? Mas aí eu gostaria de estar deixando esse registro, porque considerando a BNT não entra, tá bom? Certinho, obrigada. Nada, minha querida. Amores, então podemos encerrar, ou tem mais alguém? Aproveita, tem mais dúvidas? Podem ficar à vontade. Ou vamos que vamos, e tá todo mundo sabido. Ei, gente boa. Oi, meu eu querido. estou achando eu estou achando que esse prazo vai ser curto, viu? Aí tanta coisa. Começou. Eu tô achando. Ô, seu engraçadinho. Como A a data colega ainda é dia falou. 21. Vamos Você já ser está reclamando. escritores. Sim, sim. Esse é me orientando, porque né? não tem só isso. Sim. Deixa eu ver se eu fico lugar mais claro aqui. Porque espera aí. Emilene sabe aonde eu estou agora. Fala bem de mim aí, que eu fico cobrando a entrega dos trabalhos. Não, você é retada. Eu agradeço por ter você como orientadora. Eu sou feliz e estou feliz por saber que você é uma excelente orientadora. E isso é que me deixa mais tranquilo. Fala. Vocês acham que é disso, menina? Vocês acham que é porque eu estou aqui no ao vivo e a cores? Seu engraçadinho, e você não mandou meu trabalho, eu vou te puxar a orelha. Tá querendo nota maior aí, mandei, mas eu mando sim, viu? Eu te mando sim. Se a coisa que eu faço é mandar. Não, mas aí ela retorna, né? Quando eu mando, ela faz as apontações dela, que eu fico feliz que vem. Que bom, meu querido. Fico feliz aí. Daniel tá aí também, ó. Daniel tá falando bem de mim aí, é a Cris. Deixa eu ver. E se ele falar mal... Também o quê, Daniel?
Que Também. claro que Ai, minhas queridas, tem gente querendo sair, ó. Quem quiser sair pode sair, tá? A gente já concluiu aqui, a gente só tá brincando aqui mesmo. Brincando não, falando a verdade, né? Fala aí. A verdade, sim, mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Você é uma excelente orientadora, viu? E graças a Deus que você é minha orientadora. Olha, possessivo, ó, minha orientadora. Oh, beleza. Eu sou possessivo. Para sempre, forever. Eu sou possessivo. Então, joia. Amores, Então, tchau. Então, já... E os slides irá disponibilizar? Vou disponibilizar os slides, vou disponibilizar essa gravação belíssima. Os slides eu acho que eu vou até botar logo agora. Agora a gravação eu preciso que o pessoal sabido transforme isso aqui no YouTube, que eu não sei, ninguém aqui de YouTube. Tá Mas bom? logo você vai saber. Obrigado, boa noite a todos, os colegas e colegas. Beijo, fique com Deus, Beijo, durma em paz. Tchau. E vamos todo mundo tirar 10. Depende de você. Oh, engraçadinho. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, Esse aí quer tirar 10 Até a mesmo. próxima. Boa noite, Pro. Obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. Feliz Natal. Por nada, minha querida. Boas festas. Estou à disposição. Boa noite, Pro. Encontro Saindo com- cada vez com mais vocês, frustrada, antes do Natal. mas vamos que vamos. Não, vai na paz. Vai na paz, nosso Senhor. Vai dar certo. Não é nada. Se a gente não tem orientação, a gente não sabe nem ter F1 até hoje. Imagina até chegar numa altura dessa, a gente não sabe se está no caminho. Faz aquele negócio que eu falei para vocês. Manda o pé do tutor. Mas já pra foi tentar. mandado, mas até a coordenação do curso não toma providência. Não tem como, não. Já Misericórdia. mandou desde o início, desde o TF1. Mas, fazer o Silane, quê? Eu beijo esperava aí, mais ó, da tá UESB. Shirlane tá aí dizendo que eu sou 10, viu? Obrigada! Vamos agora encerrar a gravação, né, gente? Eu tô aqui com a gravação ligada até agora. Diz a Pro que tá com a gravação ligada. Para quê? Parar. Ui, parei foi a apresentação. Eu com esse Google Meet é uma figura, viu? Aí, Pro, viu? Para a senhora que quer aprender a gravar, colocar gerar link, né, de vídeo, é bem rápido. Né?